Salve galera, beleza? Devido às coisas que estão acontecendo em Cuba, eu resolvi postar esse vídeo aqui, né? Fiz uma edição aqui. Na verdade, o vídeo já vai começar, isso aqui é só uma introdução. O conteúdo já vai começar. Assista o vídeo até o final antes de comentar. Primeiro aviso, tá? Para não comentar coisa aqui, concluir coisas a respeito do vídeo antes mesmo de ver tudo. Mas enfim, esse vídeo aqui é uma parte da entrevista do Rafael Machado e eu, né? Ah, falando sobre diversas coisas, eu peguei um momento que a gente fala dos heróis latinos nacionalistas, né? E a gente aproveitou também para falar sobre a Revolução Cubana, que foi uma revolução nacionalista. Sim, foi uma revolução nacionalista. Eu digo a revolução, não o regime. Apesar dos primeiros anos também da revolução serem nacionalistas também esses primeiros anos, tá? Enfim, mas a gente falou de Perón, a gente falou de Evola, a gente falou de Fidel Castro, uh, de Camilo Cienfuegos, de Hugo Chávez, de Che Guevara e etc. Só umas coisas interessantes aqui, a nível de curiosidade antes de começar o vídeo, né? O que me fez tornar professor de história foram dois caras que foram responsáveis por isso, né? Que foi o Che Guevara e o Martinho Lutero. Né? Você vê, né? Nada a ver um com o outro. Mas o que acontece? Martinho Lutero, porque eu era protestante, eu fazia teologia e eu gostei muito da história do Martinho Lutero. Acabei estudando muito sobre as 95 teses, sobre tudo o lance de Lutero. E eu gosto de Lutero até hoje. Tem minhas discordâncias, mas gosto. E um outro fato também foi do Che Guevara. Por quê? Por causa dessa banda que eu tô vestindo a camisa aqui, Rage Against the Machine, uma banda que eu gosto até hoje, é uma influência minha na área musical. Para quem sabe, para quem me conhece, eu trabalho também com música, etc, com banda, tudo. E tem muita influência deles do Rage Against nas minhas composições, nas minhas músicas, né? E no show deles, o que me despertou a curiosidade é que eles tinham a bandeira do Che Guevara e queimava a bandeira dos Estados Unidos. Eu não conhecia muito a respeito da história do Che Guevara. E depois eu fui, né, a nível de curiosidade que essa banda me trouxe, fui conhecer e estudei a fundo o Che Guevara, estudei sobre a Revolução Cubana e tal, e acabei me apaixonando por história, porque eu saí do ensino médio sem gostar de história. Então juntou já essa curiosidade do Che Guevara com o Martinho Lutero, e quando eu fui ver eu já estava estudando diversas outras coisas relacionadas à história, geopolítica e tudo mais. Foi aonde eu me graduei professor de história. Uh, e mais uma última curiosidade é que o meu padrinho, todo mundo sabe, o meu padrinho político é o Dr. Enéas Carneiro, né? O que me ajudou a fazer ruptura com esse lance do Che Guevara, né? Que Che Guevara era comunista mesmo, né? Eu não concordo com a visão do Che Guevara. E aquele lance de unificar a América Latina num propósito comunista. Não, isso eu não concordo. Mas eu gosto dele como guerrilheiro, etc. E alguns outros atributos. Mas, enfim, o Dr. Enéas, ele tinha como um dos uma das pessoas que o Dr. Enéas admirava era o Fidel Castro, né? Ele falava isso, mas é a mesma coisa do Che Guevara, né? A minha crítica que eu tenho ao Che Guevara, o Dr. Enéas também admirava e a criticava também o Fidel Castro, mesmo uma parada, né? E isso ele fala também no Roda Viva, na entrevista do Roda Viva. E um fato interessante é que o Dr. Enéas votou em Jânio Quadros, e Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, né? Então, para você ver que uma coisa leva a outra, né? As coisas estão conectadas no meio nacionalista, né? Através da história, através da geopolítica, etc. Mas assiste o vídeo até o final, que é um assunto bem interessante a respeito da Revolução Cubana e os nacionalistas aí da América Latina. E falando de revolução, vocês têm assim como influência também, ou não sei, né? Figuras da América Latina mesmo, ou figuras como assim o Hugo Chávez, Fidel Castro, Che Guevara, o Cienfuegos, ou Sandino, né? Vocês têm isso como influência também, esse tipo de pensamento, ou não? Assim, eles não fazem muito parte do pensamento da NR, por exemplo. Nós consideramos, na verdade, que, por exemplo, Perón foi o Perón. maior líder político da América Latina, né, do século XX, pelo menos. Né? Então, eu acho que do nosso continente, a maior influência ou a nossa maior simpatia seria por Juan Domingo Perón. Então, nós temos contato hoje em dia com figuras do peronismo, né? Alberto Buella, que é um grande filósofo, vinculado à quarta teoria política também, Marcelo Gullo, que é um geopolitólogo, né, que tem teorias interessantes sobre questão de insubordinação fundadora, né, ou seja, quais são os passos para um país se tornar soberano, né? E aí, tirando os argentinos, com quem a gente tem bastante contato, né, em termos de figura do passado, nós simpatizamos com Hugo Chávez, né? Nós consideramos que Hugo Chávez era um nacionalista autêntico, né? Quem não conhece a história do Hugo Chávez, que acha que ele era marxista ou coisa do tipo,
eu sugiro estudar, tanto que na Europa, boa parte dos nacionalistas admiram o Hugo Chávez, né? Então a Casa Pound, que é a principal organização nacionalista italiana, até considerada neofascista, eles admiram o Hugo Chávez, né? Eles homenageiam o Hugo Chávez anualmente, né? Então, por exemplo, o Hugo Chávez ele era influenciado por Perón, né? O principal intelectual que apoiava o Hugo Chávez era o Norberto Ceresoli. Norberto Ceresoli era um filósofo peronista argentino que morava na Venezuela na época, né? Então, por exemplo, ele construiu uma ponte aí entre o Hugo Chávez e o pensamento nacionalista de outros povos, né? Peronismo, etc. E a gente também tem uma certa admiração pelas figuras que guiaram a Revolução Cubana, né? Inclusive porque nós consideramos que a Revolução Cubana de 58, 59, agora eu esqueci a data exatamente, que é 59. 59, eu acho. Ela não foi uma revolução comunista, né? A Revolução Cubana não foi uma revolução comunista, né? Ela foi uma revolução nacionalista influenciada por José Martí. O Partido Comunista Cubano era contra a Revolução Cubana, né? A própria União Soviética orientou o Partido Comunista Cubano a não apoiar Fidel Castro quando aconteceu a Revolução Cubana, né? O que aconteceu depois? Por exemplo, o próprio Fidel Castro era influenciado por José Antônio Primo de Rivera, né? Os Castro tiveram a educação jesuíta, né? E lá, por exemplo, conheço um pessoal da Espanha que visitou Cuba, foi na casa do Fidel Castro, que virou uma biblioteca, etc. Lá ele tinha as obras completas de José Antônio Primo de Rivera anotadas à mão, né? Isso é prova que ele leu, de fato, né? Então, os Castro, né, especialmente o Fidel e o Camilo Cienfuegos, eles eram nacionalistas cubanos. O Che Guevara, ele era comunista mesmo, né? Só que ele era um comunista não muito ortodoxo, bastante influenciado aí pelo peronismo também, etc. O que aconteceu é o seguinte: Cuba está de frente para os Estados Unidos, está ali no quintal, né? O Fidel Castro ele foi nos Estados Unidos após a Revolução para tentar chegar a um acordo, chegar a uma paz, etc., né, para que eles não tentassem invadir Cuba e que Cuba pudesse ser independente. Mas como Cuba, há décadas, era o cassino dos Estados Unidos, era o cassino da máfia italo-americana, da máfia americana, dos políticos americanos, era um prostíbulo, né? Cuba, sob Fulgêncio Batista, era um prostíbulo dos Estados Unidos, né? Eles não queriam aceitar essa revolução. E aí? A única outra potência no planeta na época era a União Soviética. Eles tiveram que lançar sua sorte com os soviéticos, né? E, inclusive, é claro, isso prejudicou Cuba, né? Porque depois que eles implementaram o modelo soviético, eles tiveram que fazer lá a planificação, a expropriação de pequenas propriedades. Isso foi ruim para a economia cubana porque tornou a Cuba dependente da União Soviética, né? Tanto que a gente considera que, em alguma medida, havia um imperialismo soviético em relação a Cuba, né, nesse âmbito econômico, né? Mas, enfim, a geopolítica ela não segue as nossas afiliações ideológicas, né? Ela tem a sua própria lógica. E se você não tenta se posicionar estrategicamente ali, você é destruído. Então, acontece muito na história de a pessoa tomar uma decisão ou fazer uma aliança que ela não quer, mas que ela precisa fazer, né? Então, a gente tem aí uma admiração aí pelo Fidel Castro e tal. No âmbito do Che Guevara, a gente admira o espírito guerreiro dele, né? Ainda que a gente não compactue com o comunismo dele, a gente considera que é uma figura interessante, uma figura heróica, né, do nosso continente, muito admirada pelo próprio Perón, né? Então, assim, a gente gosta de se guiar também pelos grandes homens, né? Então, a gente vê, por exemplo, aí aparece sempre aqueles reacinhas, não, mas comunismo é do diabo, etc. Aí eu penso assim, eu vou ouvir o Zé das Couves com foto de anime no perfil, com 14 anos de idade, ou o Juan Domingo Perón, o maior líder político do nosso continente, que admirava Che Guevara, escreveu uma carta de homenagem após a morte do Che Guevara, né? Com quem que eu vou concordar? Me desculpem aí o pessoal que tem foto de anime no perfil e tal, que é adolescente ainda, etc., mas eu prefiro seguir aí as opiniões aí do Juan Domingo Perón. Eu acho mais seguro, né? Não, eu concordo 100%, cara, com essa visão sobre Cuba, cara. Eu até queria trazer esse conteúdo pro meu canal,
Dr. Enéas mesmo falava a respeito do Fidel Castro, que ele tinha uma admiração por Fidel Castro. Não pelo lado socialista, que depois se virou Cuba, mas pelo guerreiro, como que ele foi, a autenticidade dele, né? Eu mesmo considero que a Revolução Cubana, não digo o regime, a história, né? Mas a Revolução Cubana, com certeza, ali é uma revolução nacionalista. E as ideias da Revolução Cubana, que foram ali aplicados no primeiro, no segundo ano, eu vejo como um nacionalismo muito bom até, né, que se trata de saúde, de educação, de muitas coisas básicas para o povo, né? Só que depois foi se perdendo, né, e tudo mais. Mas eu também considero, também tenho essa mesma visão que vocês têm a respeito dos Cienfuegos. Eu gosto muito dos Cienfuegos também. Até um mistério a morte dele, né? Alguns falam que foi traição, que aí não sei o quê. É bem, bem bacana. Eu gosto muito dessa área também, revolucionária. Né? Pena que tomou o destino que tomou, né? Cuba, né? Infelizmente.